Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus esteja convosco e nos vossos lares. Eu sou o pastor Renan Loureiro, sou itinerante, pastor itinerante, e eu abordei um tema que pouco é falado nas igrejas sobre esse assunto. E eu tirei um esboço, eu estudei e tirei um esboço para lhes revelar a verdade, não a minha verdade, mas a verdade que diz na palavra do Senhor, ou seja, no Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Vamos lá. Hoje eu vou abordar um tema que pouco é falado nas igrejas, ou seja, as igrejas, os pastores, bispos, missionários, tiram palavras da Bíblia, do Velho Testamento, e as distorcem para os dias de hoje. E isso tem enganado muita gente e tem feito muita gente que é fiel de escravos, de pastores, de bispos, escravos que muitas das vezes são submetidos, enganados por experiência própria, eu falo isso. Depois eu vou entrar nesse assunto. Mas vamos lá. Hoje eu vou abordar um tema que é falado sobre dízimos e ofertas. E eu vou ler o esboço que eu tirei dentro da palavra do Senhor. Veja só o que diz a palavra do Senhor sobre dízimos e ofertas. Olha só. A questão do dízimo gera dificuldade e resistência em muitos cristãos. Muitas igrejas falam muito sobre dízimo. Muitos cristãos não se submetem à exortação bíblica em oferta ao Senhor. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Veja bem o que ela diz. O dízimo e as ofertas deveriam ser uma alegria e uma bênção, mas raramente é o que se conhece nas igrejas hoje, infelizmente. Infelizmente, muitos cristãos, muitos servos de Deus estão sendo enganados, ou seja, ludibriados por supostos pastores e bispos e missionários que não falam a verdade para se auto-beneficiar. Ou seja, eles estão mentindo dentro da palavra do Senhor, distorcendo a palavra do Senhor para se auto-beneficiar, para viver em hotéis 7 estrelas, em resorts, viajar de avião, ter as melhores casas, os melhores carros, ou seja, enfim, as melhores coisas para si e para sua família. E aonde fica o povo de Deus nisso? É sobre isso que eu vou falar hoje. Aonde fica o povo de Deus, escolhido, eleito de Deus, desde o ventre da sua mãe, e está sendo enganado esse povo. E eu estou aqui para falar a verdade e não para enganar ninguém. Eu estou aqui para falar do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus, que é a verdadeira, única palavra e salvação para as nossas vidas. É a palavra de Deus. Veja só, gente, o que diz a palavra do Senhor. Preste bem atenção, meus irmãos, minhas irmãs, o que ela diz. Vamos lá. Dar o dízimo é um conceito do Velho Testamento. O dízimo era exigido pela lei na qual todos os israelitas deveriam dar ao tabernáculo, ou seja, hoje é chamado de templo, 10% de todo o fruto do seu trabalho e de tudo o que criassem. Isso diz em Levítico 27:30, ou seja, no Velho Testamento.
Números 18, 26, Deuteronômio 14, 22, 2 Crônicas 31, 5, Malaquias 3, do 8 ao 10, enfim. Alguns entendem o dízimo no Velho Testamento como um método de taxação destinado a proteger pelas necessidades dos sacerdotes e levitas do sistema sacrificial. Ou seja, eu vou explicar um pouquinho antes de continuar a leitura. Muita gente está sendo enganado por pastores, bispos, evangelistas, missionários que usam o Velho Testamento, que já foi abolido, ou seja, a gente vivia antes na lei, né? A gente vivia na lei. E hoje, depois que Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar a minha e a sua vida, que é muito importante para Deus, a minha alma e a sua, e a da sua família também, é importante para Deus. Veja bem, você é importante para Deus. Então, eu não aceito ler a palavra de Deus, entendê-la e ver muita gente distorcendo e enganando o povo, os fiéis, andando de avião, andando em carro blindado, andando com as melhores roupas, os melhores sapatos, chique, andam armados, usam drogas no sábado, no domingo de manhã vai para a igreja pregar a palavra do Senhor, inventam o que querem em cima da palavra do Senhor e, infelizmente, muita gente está acreditando nisso. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero dizer uma coisa a vocês, antes de continuar esse estudo, que Deus, Ele nos ama como a gente é. Ele é amor, Ele é vida, Ele é prosperidade, Ele é esperança. Ele deu o seu único filho primogênito, ou seja, Jesus Cristo, para vir à terra, morrer na cruz do Calvário, sofrer tudo que o nosso Senhor sofreu para salvar a minha e a sua vida. Então, eu como pastor, conhecendo a verdade, eu não posso deixar de te falar. Eu não posso deixar você, senhor, a senhora, os seus filhos, serem enganados a ponto de vender casa, vender carro, vender bens materiais e doar à igreja. Por quê? Estão fazendo isso? Estão usando a palavra do Senhor, distorcendo a palavra do Senhor para se auto-beneficiar, para beneficiar a família, os filhos, viver em mansões, andar nos melhores carros blindados. E infelizmente o que eu vou falar é verdade por experiência própria, mas depois eu vou chegar nesse assunto, por experiência própria. Pastores andando armados, pastores que passam a noite inteira, do sábado para o domingo, na balada, usando droga, cheirando cocaína, bebendo, envolvido em prostituição, envolvido em lascívia, envolvido em tudo que é de errado. E das 6 ou 7 horas da manhã, eles sobem no altar e distorcem toda a palavra de Deus, enganando milhões e milhões de pessoas. E eu, como servo de Deus, escolhido, eleito, no ventre da minha mãe, eu não posso deixar isso acontecer. Eu estou aqui para falar a verdade. Ou seja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que a maioria dos fiéis não conhecem intensamente, ou seja,
profundamente a palavra do Senhor, não conhecem e estão sendo enganados por falta de conhecimento. Então eu estou aqui hoje para passar esse conhecimento bíblico, não o meu conhecimento, não o conhecimento de um pastor ou de um irmão, não, o conhecimento que é nos revelado pela palavra do Senhor. Então veja só, eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou te dizer agora, no estudo que eu tirei, no esboço que eu fiz aqui, né, para ensinar a verdade a vocês. Vejam só. O Novo Testamento, em lugar nenhum, determina certa porcentagem de ganhos que deva ser separada, apenas diz, conforme a sua prosperidade, em 1 Coríntios 16, 2, e nem mesmo recomendada que os cristãos se submetam a um sistema legalista e de dizimar. Paulo afirma que os crentes devem separar uma parte dos seus ganhos para sustentar a igreja, não para sustentar pastores, não para sustentar donos de hotéis 7 estrelas, não para sustentar donos de aeroportos, não para sustentar cabelos das esposas que gastam 6, 7, até 10 mil reais por semana num cabelo, numa joia. Não, Deus não veio pregar isso. Joia e cabelo. Eu acho que os fiéis, os cristãos, eles devem se atentar para isso, entendeu? Porque hoje não está sendo pregado mais o dízimo, a 10ª parte, entendeu? Que é errado, que é do passado, que quando viviam na lei, hoje nós não vivemos mais na lei, hoje nós vivemos na graça. Depois que nosso Senhor Deus enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, pela minha vida, da minha família, e pela sua vida e a vida da sua família, eu não posso aceitar que vocês sejam enganados. Então eu estou aqui para falar a verdade que é vinda dos céus e é a verdade que supostamente, ou obviamente, melhor dizendo, vai te libertar. Vamos lá, olha só. As igrejas tomaram esta proporção de 10% e ensina como um valor mínimo recomendado para ofertar. Mas os cristãos não devem se prender aos 10%, mas sim ofertar de acordo com suas possibilidades. Ou seja, se um membro da igreja é bem de vida, digamos assim, se o membro da igreja é próspero, entendeu? Ele tem muito valor para o pastor, para o bispo, para o missionário, para a pastora. Ele tem bens, tem casa, tem carro, dá dinheiro na igreja como dízimo, que é pregado só no Velho Testamento, que é pregado na lei, né? Nós não vivemos mais na lei, prestem bem atenção, não vivemos mais na lei, hoje nós vivemos na graça. Jesus desceu do céu para morrer na cruz do Calvário, pela mim e pela sua vida, para que nós vivamos não mais na lei, e sim na graça. E olha só o que diz mais aqui. Às vezes significa dar mais do que 10%, às vezes dá menos do que 10%. Tudo depende da possibilidade dos cristãos e das necessidades da igreja. Então, cada cristão deve buscar sabedoria vinda de Deus, orar sobre quanto deve ofertar. Isso diz em Tiago, 1 Tiago 5.
cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Isso diz em 2 Coríntios 9:7. Vamos lá a explicação. O que está acontecendo hoje nas igrejas? Estão pregando dízimos, né, que você deve supostamente tirar do seu suor, às vezes até mesmo às vezes do seu sustento da sua família, uma quantia de 10% dos dízimos, entendeu? Senão, se você não tirar esses 10% e não levar até a mão do bispo, até a mão do pastor, até a mão do missionário, do presbítero, se você não fizer isso, eles estão pregando nas igrejas que você vai ser amaldiçoado na sua vida financeira. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu quero lhes contar um pouquinho da minha experiência que eu tive. Eu passei por um ministério, eu fui pastor de um ministério em que eu vi corrupção, em que eu vi adultério, em que eu vi homossexualismo, em que eu vi pastores que passavam o sábado à noite virado do sábado para o domingo em prostituição, em balada, em lascívia, bebendo, usando droga, e quando dava 5, 6 horas da manhã, eles tomavam um banho e subiam ao altar para distorcer a palavra do Senhor. E isso eu não posso, como servo do Senhor, eu não posso aceitar. Hoje em dia, muitas igrejas não pregam nem mais sobre o dízimo, que era da lei, do passado. Entendam bem, o dízimo é passado, acabou. Nós não vivemos mais na lei, nós vivemos na graça. Paulo diz, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Ou seja, se você tem 10 milhões de reais na sua conta e o Espírito Santo propôs no seu coração a ofertar R$1, é esse R$1 que você tem que ofertar. Ou seja, segundo o que propôs no seu coração, o Espírito Santo de Deus propõe no nosso coração a quantia que nós devemos ofertar. E hoje não está sendo mais pregado o dízimo, está sendo pregado trízimo. E eu queria que algum pastor, algum bispo que esteja assistindo esse vídeo venha me mostrar na Bíblia aonde nós devemos, pela graça do Senhor, dizimar, ou seja, também trizimar. Ou seja, você chega no final do ano, você trabalhou, suou, deu o seu melhor para o seu patrão, para a empresa dele, e quando você recebe merecidamente o seu 13º, eles pregam o trízimo. Ou seja, se você não abençoar a obra, você vai ser maldito. Se você não abençoar a obra, a sua casa não vai ter mantimento. E isso não é verdade, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Nas igrejas tem muita gente próspera, que tem empresa, que tem carro, que tem casa, mas suaram, trabalharam arduamente, talvez a vida toda para ter o que tem. E muita gente está na igreja e não tem nem o que comer dentro de casa. Então, aquele que é rico e abençoa a obra do Senhor, será bendito no céu. E aquela senhorinha que passa fome em casa e não tem R$1 para doar na igreja? Ou seja, ela tem o desejo de ofertar, mas ela não tem de onde tirar. Então, se Deus não faz acepção de pessoas, eu quero que vocês entendam, e vocês que estejam assistindo, entendam o que eu estou falando. Como homem de Deus, servo de Deus. Essa pessoa, essa senhorinha, suposta senhorinha, eu estou dando um exemplo, que não tem como ofertar, ela vai ser amaldiçoada por Deus?
sendo que ela não tem de onde tirar dízimo, muito menos oferta. Ela não tem de onde tirar. A conta de água está atrasada, a conta de luz está atrasada, o telefone, que hoje em dia não é mais luxo, é necessidade, está atrasado, o aluguel está atrasado. Ou seja, a vida da pessoa está totalmente enrolada, embaraçada, e ela se sente muitas vezes culpada por não dar o dízimo, que ela tem supostas consequências na vida dela por não dizimar. Só que eu repito a vocês, o dízimo, ele é pregado no Velho Testamento, e Jesus veio para abolir o Velho Testamento, né? Ele veio para abolir o Velho Testamento e passarmos a viver na graça. Ele morreu na cruz do Calvário para que nós vivemos na graça, pela graça e pela fé que nos é dada, que nos é enviada do céu. Não é uma fé que nasce no nosso coração, não. É uma fé que Deus fala com as pessoas e basta a pessoa querer acreditar ou não acreditar. Deus, ele dá esse livre-arbítrio para nós. Acreditarmos na palavra ou não acreditarmos. Certo dia desses, eu estava assistindo um programa de televisão e um apresentador, um determinado apresentador da Globo, ele disse que a palavra de Deus não passa de um conto de fadas. Eu li a Bíblia inteira, inúmeras vezes, de Gênesis a Apocalipse. E nenhuma das passagens que eu li, nenhuma das frases e palavras que eu li, fala de conto de fadas. Então, ou seja, é um anticristo, é um ateu, é uma pessoa que não acredita. Então, consequentemente, ela vai receber o que ela planta. Se ela plantar batata, ela vai colher batata. Se ela plantar feijão, ela vai colher feijão. Mas se ela querer plantar feijão e colher banana, ela não vai colher banana. Ela vai colher feijão, porque ela plantou feijão. Eu quero que vocês que estejam me assistindo, entenda isso. Entenda. Porque eu não, como homem de Deus, eu não suporto mais ver os fiéis enganados. Eu sou um pastor e eu estou aqui para ensinar e apacentar as ovelhas. Ou seja, seguir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor hoje está batendo de frente, digamos assim, com bispos, pastores, que usufruem do dinheiro do povo, enganando para se auto-beneficiar, beneficiar a sua família, beneficiar os seus entes queridos, morar em mansões, comprar fazendas, terras e mais terras, milhões de cabeças de gado, que cada uma dessas cabeças de gado valem R$1,5 milhão, grandes fazendas, hotéis não 5 estrelas. Esses bispos e pastores que eu estou citando, eles não querem ficar em hotéis 5 estrelas. Eles querem ficar em hotéis 7 estrelas. Eles querem ficar em resorts. Ou seja, com o meu dinheiro e com o seu dinheiro. Só que eu, como entendedor e conhecedor da palavra de Deus, eu me sinto na obrigação de te ensinar e te alertar, a senhora, o senhor que está assistindo esse vídeo. Entendeu? Então vamos lá. Eu quero contar um pouquinho só da experiência que eu tive, né? Eu passei por um ministério, para quem não sabe, eu passei por um ministério, eu fui pastor de um ministério, onde existia uma regra, ou seja, eu era pastor de uma igreja, de uma filial, né? Tinha sede e várias filiais pelo mundo afora, pelo país do Brasil afora e pelo mundo afora. Eu participei desse ministério e eu vi homens armados, eu vi homens se
inflamando entre si, ou seja, pecadores sem escrúpulos, enganando o povo, usando droga, se prostituindo e indo pregar a palavra de Deus, ou seja, distorcer a palavra de Deus. Isso que eles fazem não é pregar a palavra de Deus, eles distorcem para se auto-beneficiar. Então vamos lá, eu quero falar um pouco, para quem não conhece, sobre boleta. O que é a boleta? A boleta, nesse ministério que eu passei, eu posso até te falar, depois eu vou falar o ministério que eu passei, porque eu não tenho nada a temer. Eu sou servo de Deus e quem rege a minha vida é Deus. É Jesus Cristo, o Espírito Santo. A Divina Trindade mora na minha casa, na minha vida, na vida da minha esposa e do meu filho. Então eu não tenho medo de falar qual é o ministério que eu passei. Eu vou falar esse ministério agora para vocês. Esse ministério se chama Igreja Mundial do Poder de Deus. Que o líder, ou seja, o fundador dessa igreja, é o apóstolo Valdemiro Santiago, que é descendente da Igreja Universal do Reino de Deus, do Bispo Macedo. Ou melhor, eu não posso nem chamar de bispo. Eu estou sendo hipócrita em chamar um homem desse de bispo ou de apóstolo, porque não são nem bispos e nem apóstolos, são enganadores, lobos vestidos em pele de cordeiro. Vamos lá. A senhora que passa por dificuldades e necessidades físicas, financeiras, necessidades espirituais, necessidades sentimentais, ou seja, essa pessoa passa, muitas das vezes, por problemas grandiosíssimos em sua vida e não tem sequer R$1 no bolso. Ela tem a vontade de ajudar a obra, mas ela não tem R$1 no bolso. E eu quero deixar uma pergunta a vocês que estão me assistindo. Eu quero deixar essa pergunta. Será que Deus, na palavra dele, que diz que ele não faz acepção de pessoas, que toda alma para ele é igual, é preciosa, igualmente, será que ele faz separação entre o rico e o pobre miserável, digamos assim? O miserável que mora na favela, qual que é mais importante para Deus? O rico ou o pobre? Nenhum é mais importante para Deus. Ambos são importantes para Deus. E só que nas igrejas, esses homens que têm posses, empresa, carro, casa, mansões, que dão muito dinheiro às igrejas, eles estão sendo venerados. Só falta serem canonizados, serem vistos como santo. Porque doam quantias enormes na igreja. Doam quantias exorbitantes na igreja. E esse sim é bem tratado, senta na primeira fileira, senta num banco no altar, é pregado que é abençoado porque está dando dinheiro, ou seja, ou melhor, está devolvendo o dízimo, né? Que não existe mais o dízimo. Paulo fala, cada um contribua segundo o que propôs no vosso coração, não com tristeza, mas com alegria. Paulo diz que nós devemos ofertar. No Novo Testamento não tem uma sequer frase que fala a palavra dízimo. Paulo fala oferta voluntária, ou seja, oferta de todo o coração. Ele não fala de uma determinada quantia, ele fala de uma oferta de todo o coração. Entendeu? Ou seja, a pessoa que dá mais é mais venerada na igreja. E a pessoa que não tem nada para dar
só está ali para buscar uma palavra amiga, uma mão amiga que ajude ela, a família, porque ela já bateu em tantas portas e ninguém ajudou. A última porta que ela está batendo é a igreja, procurando conhecer o Evangelho de Cristo, a verdade. Só que a verdade não está sendo pregada. E eu não posso deixar passar. Como homem de Deus, eu não posso deixar passar. E eu não vou deixar passar. E se algum pastor, ou bispo, ou missionário quiser entrar em contato comigo, eu dou meu número de telefone agora, tanto para membros, como para pastores e bispos, que acham que eu estou afrontando, só que eu não estou afrontando. Eu estou simplesmente falando a verdade. Eu não quero brigar, eu não quero bater, eu não quero quebrar, eu não quero xingar de endemoniado, como eles fazem com as pessoas que não dão dinheiro na igreja dele. São crentes vampiros, sanguessuga. Ou seja, está sugando o quê? Às vezes a pessoa chega, eu fico até sem palavras, porque às vezes a pessoa chega na igreja e ela é oferecida uma água quente para o membro tomar. E é oferecido um banheiro, ou seja, um toalete, é oferecido que não tem água. Está lá todas as necessidades fisiológicas do humano, entendeu? Ou seja, vamos rasgar, ser claros. O banheiro está fedido, sujo, entendeu? Não tem manutenção nenhuma, tem goteira, aluguel atrasado, água, luz atrasado, transportes que são usados atrasado, sonegação de impostos, sonegação de dinheiro. Ou seja, esses homens supostos, entre aspas, homens de Deus, estão enganando o povo. E o povo, infelizmente, está acreditando. Esses dias eu passei por um ministério, eu fui visitar, eu senti no coração de visitar e conhecer o ministério. E o pastor desse ministério falou que quem não dá dinheiro na igreja é crente vampiro. Ou seja, quem dá dinheiro é abençoado, e quem não dá não é abençoado. Então Deus está fazendo acepção de pessoas e a palavra dele está sendo mentirosa. Eu não posso acreditar que a palavra do meu Deus, que é o único Deus verdadeiro que salva, liberta, restaura, renova, revigora, transforma a vida do servo dele, que está se disponibilizando a servir a ele de todo o coração, ele transforma da água para o vinho, sem fazer acepção de pessoas e sem pedir dinheiro. Está certo que, para manter uma obra, como Paulo diz, que cada um contribua segundo o que propôs o seu coração, hoje ninguém vive sem dinheiro. Se você entrar no mercado, eu vou te dar um exemplo. Se você entra no mercado, enche um carrinho de comida, de mantimento, e você chegar no caixa do mercado e falar para a caixa assim: olha, foi Jesus que me mandou aqui fazer essa compra, eu não tenho dinheiro para pagar e eu estou levando a compra. Automaticamente, é um exemplo que eu estou dando. Entendam bem, gente. Vocês que estão assistindo esse vídeo, entendam bem. É um exemplo que eu estou dando, tá? Essa pessoa, essa caixa, vai chamar o segurança e essa pessoa que está com o carrinho vai ser convidada a se retirar do mercado, porque não tem dinheiro para pagar. Então, ou seja, a pessoa que tem dinheiro é valorizada e a pessoa que não tem dinheiro não é valorizada. Então Deus está fazendo acepção de pessoas. A pessoa que dá dinheiro na igreja vai para o céu, e a que não dá não vai para o céu. É estranho, é esquisito, é tudo muito oculto. E tudo que é oculto, um dia vai ser revelado. E eu creio que Deus está usando minha vida para revelar isso a vocês, que estão sendo enganados por verdadeiros lobos em pele de cordeiro. Eu passei por um ministério, eu torno a repetir, eu torno a falar,
sobre um documento chamado boleta. Ou seja, você é pastor de uma igreja, né, tem a sede e as filiais em volta do Brasil e em volta do mundo, cidades, exterior, afora, enfim. Você é obrigado, como pastor desse ministério, a pagar, a se manter o aluguel da igreja, a manter a água e a luz da igreja e ainda ofertar, digamos, depositar na conta da igreja 10 vezes mais do que é mantido na igreja. Ou seja, eu vou explicar melhor para vocês entenderem. Se o aluguel de um salão da igreja custa R$2.000, o aluguel, e mais R$1.000 para pagar água e luz e despesas, totalizam R$3.000. Você tem que apresentar 10 vezes esse valor nesse documento chamado boleta. Se você não apresenta, não bate a meta de dinheiro vivo, dinheiro em espécie, se você não bate a meta, você é julgado como lixo, você é julgado como ladrão, você é julgado como pilantra, entendeu? Sendo que você está de coração aberto, servindo a Deus, não mexendo no que é da obra, só que a partir do momento que a pessoa entra no mercado, ou entra numa loja, ou precisa de um sapato, ou consertar um dente, ou comprar uma escova, enfim, ela precisa de dinheiro para isso. Ela precisa de dinheiro. E esse dinheiro que a pessoa precisa, que a pessoa talvez tenha o único dinheiro para fazer, para pagar as contas, para comprar mantimento para sua casa, está sendo tomado na mais cara de pau, digamos o português, claro, na mais cara lavada, entendeu? Pelos bispos, pastores, missionários, obreiros, enfim, está sendo tomado, está sendo pregado nas igrejas que se você não dar dinheiro não há mantimento na sua casa. Eu não sigo o Velho Testamento. O Velho Testamento é só para a gente entender como era antigamente, antes de Jesus vir à Terra e nos fazer viver sobre a graça. Morrer na cruz do Calvário para salvar a minha e a sua vida. Hoje nós não vivemos na lei, nós vivemos na graça. E isso não é pregado nas igrejas. Isso não é falado. Claro que não é falado. Porque se o povo perece por falta de conhecimento, entendeu? As igrejas, os bispos e pastores estão pregando a falta de conhecimento. Estão, ou seja, enganando o povo, envolvendo o povo em envelopes, em dízimos. Até ouvi falar esses dias, fiquei indignado sobre o que eu ouvi falar de trízimo. Aonde na Bíblia diz sobre trízimo? Se você dá 3 vezes, você dá o dízimo e mais 2 vezes o valor do dízimo, para que Deus possa abençoar a sua casa. Agora eu faço uma pergunta a você que está me ouvindo e me assistindo. Se você não der esse trízimo, se você não tiver esse trízimo, você vai ser amaldiçoado? Eu não creio nisso. Eu não posso acreditar nisso. Porque a palavra do Senhor, a minha Bíblia me diz ao contrário. Ela me diz que se eu tiver condições financeiras para ofertar na igreja voluntariamente, de todo o coração, com certeza Deus ele não vai te esquecer. Ele está vendo o esforço que você está fazendo. Mas não através de dízimo, porque dízimo não existe mais. Se existisse o dízimo, seria falado no Novo Testamento. E não é falado no Novo Testamento. Então, se nós devemos dizimar na igreja, então nós devemos apedrejar prostituta, matar a pedrada, nós devemos cortar a cabeça de quem não paga os impostos, nós devemos matar o ladrão, né, crucificá-lo,
numa cruz, certo? Você é obrigado a fazer tudo que diz no Velho Testamento. Só que eles não mandam você fazer tudo que diz no Velho Testamento. Eles só mandam você dar o dízimo. Ou seja, ou melhor dizendo, devolver o dízimo. Espera aí, vamos ser um pouquinho só inteligente. Gente, eu te peço encarecidamente a você que está assistindo esse vídeo, que estude sobre a palavra de Deus, que estude o que está escrito na palavra de Deus de fato e de verdade. Por quê? Por falta de conhecimento, o povo está perecendo, o povo está sucumbindo. E em meio à crise que nós estamos, com quase 12 milhões de pessoas desempregadas, como que a pessoa está desempregada, vai tirar o único dinheiro que é do neném dela, da mamadeira, da fralda, da pomada para não assar a criança, e dá na igreja, supostamente falado pelos bispos e pastores, já aqui citado, e cito mais uma vez, esses bispos e pastores são pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, que é regida, como que eu posso dizer a vocês, que é liderada pelo bispo Edir Macedo, que se você não der, você não vai ser abençoado, você não vai morar no céu. E também é falado na igreja do apóstolo Valdemiro Santiago, na Igreja Mundial do Poder de Deus. Então, eu quero fazer um apelo a todos os pastores, membros, obreiros, presbíteros, enfim, a todos que estão dentro de qualquer que seja a obra de Deus, as igrejas, Assembleia de Deus do Bom Retiro, Assembleia de Deus do Brás, Assembleia de Deus de Madureira, né, que é pregado na Assembleia de Deus da Lagoinha, né? Eu quero fazer uma proposta a quem acha que eu estou errado. Então hoje, eu vou esperar um pouco, você pegar uma caneta e um papel e anotar o número do meu celular, se você tiver alguma dúvida, sendo tanto membro como líder de igreja. Se você tiver alguma dúvida, eu provo na Bíblia para você que o dízimo passou. O dízimo é do Velho Testamento. Nós não devemos mais viver o Velho Testamento. Nós devemos viver a graça. E a graça começa a partir do livro de Mateus até Apocalipse. É a graça. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a minha e a sua vida. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que nós vivamos dando aquilo que nós não temos para pastores e bispos andarem de carro blindado, andarem de avião, comerem nos melhores restaurantes, gastar 5, 6, 7, 8 mil reais num jantar com a família. Enfim, eu não estou aqui para julgar. Julgamento, eu quero explicar um pouquinho para vocês o que é julgamento. Julgamento é você, por exemplo, eu vou dar um exemplo só para que você possa entender claramente o que o pastor quer dizer. Olha, se Deus ele não faz acepção de pessoas, se Deus ele abençoa segundo o coração da pessoa, por que está sendo pregado nas igrejas que as pessoas que não dão dízimo só, né? Não oferta, dízimo, está sendo pregado que vão ser amaldiçoadas? Eu não sou dizimista, porque a minha palavra, aliás, desculpa, não, a minha palavra não, a palavra de Deus, a minha Bíblia, que eu leio, diz que eu não devo mais dar dízimo, e que eu devo contribuir segundo o que o Espírito Santo de Deus propôs no meu coração. Então eu não sou dizimista, eu sou ofertante. Eu oferto a casa de Deus com alegria no coração. Eu oferto para que o mantimento que
supostamente é arrecadado para ajudar os pobres. Eu oferto para que seja paga luz, água, telefone, internet, aluguel, canal de televisão, rádio. Os pastores e bispos, a maioria são bispos de igrejas grandes, Igreja da Graça, né, do R.R. Soares, Igreja do Silas Malafaia, né, que se diz o dono da razão, da verdade, que tem 3 faculdades, sendo que uma delas é teologia, e ele prega sobre dízimo. Eu tenho certeza que o seu dinheiro que é empregado à igreja deve ser para ajudar o próximo. Aquele que não tem, aquele que tem, doa para o pastor administrar e assim ajudar as pessoas da igreja. Só que os pastores não estão fazendo isso. Eu quero propor até um desafio a você que está me ouvindo. Chega a uma dessas igrejas evangélicas, Renascer em Cristo, todas essas conhecidas como igrejas grandes que atraem multidões, né? Chega numa dessas igrejas para um pastor e pergunta para ele assim, fala: pastor, eu acabei de dar uma oferta de R$500. Eu acabei de dizimar, que seja R$500. Só que, pastor, eu esqueci de guardar os R$3,80 da tarifa do transporte para mim ir embora para minha casa. E você vai ver o que você vai escutar. Você vai escutar que você não tem fé, você vai escutar que você não foi prudente, você vai escutar que você foi falta de conhecimento, entendeu? Se você chegar numa igreja hoje e falar: pastor, eu estou passando fome, eu estou vindo aqui pedir uma cesta básica para alimentar a minha família. Sabe que o pastor ou o bispo vai falar para você? Em praticamente de 100% das igrejas, 98% vai te falar: olha, dobre o seu joelho, ora, jejua, que Deus ele vai abrir as portas para você. Realmente, se você dobrar o seu joelho, obedecer a palavra do Senhor, jejuar, orar, perseverar, buscar o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, que é longanimidade, temperança, os frutos do Espírito Santo, você vai ser abençoado. Você vai ser automaticamente abençoado. Mas o que está sendo pregado nas igrejas hoje é que se você não der dinheiro, você não é abençoado. Vou te dar um exemplo para você entender. Preste bem atenção. Vamos supor que eu tenho R$100. R$100. E eu tenho uma dívida, uma água, uma luz, um telefone, que foi cobrado, digamos assim, que é cobrado, claro, justamente é cobrado porque você usufruiu do aparelho, do sistema, entendeu? Então, você tem que pagar, tá certo? Não tá errado, entendeu? Mas assim, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: se eu tenho R$100 e eu tenho uma dívida de R$100, eu devo tirar 10% dos R$100 e dar à igreja e ficar com R$90 e não pagar a conta que eu devo? Quem está me assistindo acha certo isso? Você tirar da onde você não tem, da boca do seu filho, da boca da sua esposa, do seu esposo, das suas contas, que eu creio que muitos de vocês que estão me assistindo são pessoas de bem, são pessoas honestas, que cumprem com seus compromissos, que acordam 4, 5 horas da manhã e voltam 9 horas da noite para casa porque trabalhou o dia inteiro, de segunda a sexta-feira, e só pode descansar no final de semana. Você trabalhou a semana inteira, você se esforçou, você tem uma dívida,
para pagar, e se você não dizimar, você vai ser amaldiçoado. Então, pastores e bispos, missionários, estão pregando nas igrejas que você deve tirar da sua conta, da boca do seu filho, das contas da sua casa, da sua prioridade, que é a sua casa, que é manter a sua casa, a sua família, e dar na igreja para Deus abençoar. Só que a minha palavra, a palavra de Deus, a minha Bíblia, diz que Deus, ele mora em ruas de ouro, ruas de diamantes. A Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata. Agora eu te pergunto, Deus, ele precisa de dinheiro? Pense um pouco. Deus, ele precisa de dinheiro? Então, ele não vai te abençoar se você não abençoar a obra? Se você não tiver condições, preste atenção, de abençoar a obra, ele vai te amaldiçoar e abençoar o que teve condições de dar a obra? Não, ele não vai te amaldiçoar. Ele sabe da sua condição. A palavra de Deus nos relata que Deus é aquele que esquadrinha os nossos corações, ou seja, ele sabe das nossas intenções, ele lê os nossos pensamentos e ele sabe da sua verdadeira condição. Se você é próspero, dono de empresa, dono de uma frota de caminhão, de uma frota de carro, ou dono de uma churrascaria, ou dono de uma padaria, ou se você é apenas um faxineiro que ganha um salário mínimo, que hoje no Brasil não dá para nada, o que possamos dizer assim, bem de vida financeiramente, em espécie, ele vai ser abençoado. E você que não pode tirar da boca do seu filho, que é pequeno, muitas vezes é bebê até de colo, entendeu? Você não pode deixar de comprar o leite do seu filho, a fralda do seu filho, a pomada, o sabonete, que tem que ser aquele sabonetinho especial para a criança, o macacão. A gente sabe, eu e você sabemos, que na crise que nós estamos passando, principalmente a roupa de criança, as necessidades de um bebê custam caro. Então, os pastores estão pregando que se você tirar da sua conta e der na igreja, você vai ser abençoado. Só que eu presenciei, como pastor, pessoas venderem casa, pessoas venderem carro, pessoas fecharem a empresa, arrecadar todo o dinheiro e dar todo o dinheiro na igreja e hoje passam fome. Por que será que hoje passam fome? Eu creio que foram enganados. E por que aquele que não tem condições de dar sequer R$1, não falta comida em casa? Deus prospera, Deus abençoa. Por quê? Porque a pessoa jejua, a pessoa ora, a pessoa faz a vontade de Deus, a pessoa lê a Bíblia, porém a pessoa não tem dinheiro em espécie, reais, não tem posses financeiras, entendeu? E essas pessoas, muitas das vezes, estão sendo abençoadas, e aquelas que doaram tudo que tinham, hoje, muitas das vezes, moram na rua, comem lixo, ficaram miseráveis, e os pastores e bispos, supostos, entre aspas, homens de Deus, aproveitadores, lobos, estão andando de avião e pagando 700, 800, R$1.000 num jantar. Eles estão comprando aviões, fazendas, bens, materiais, adquirindo, e a pessoa que deu tudo que tinha, hoje não consegue conquistar mais em meio à crise que nós estamos passando, de 13 milhões de brasileiros desempregados, ela não consegue mais se colocar no mercado de trabalho, ela não consegue mais se colocar no mercado de trabalho e automaticamente ela começa a passar fome. Ela deu tudo que ela tinha e está passando fome. E aquele que não tinha para dar, está lá na igreja de coração aberto para buscar a Deus pelo seu filho, pela sua filha, pelo um parente, pela saúde, entendeu? Está sendo abençoada.
Como que isso é explicado, pastor? Como que isso se explica? A pessoa que deu tudo não foi abençoada e a pessoa que não tem nada para dar está sendo abençoada. Não falta mantimento, não falta alegria, não falta a presença do Espírito Santo na casa, não falta paz, não falta harmonia, não tem briga, não tem contenda entre marido e esposa, filho contra mãe, mãe contra filho. Ou seja, vivem felizes, né? Não vivem uma vida rica, mas vivem uma vida próspera. Não falta comida, não falta o dinheiro para pagar no final do mês o aluguel, não falta o dinheiro para pagar a luz, mas ela tem o dinheiro contadinho e às vezes até falta um pouco e ela opina, ou seja, ela decide a não ofertar à igreja, a não dar. Por quê? Porque o próprio Deus fala no coração dela: não dê, porque o dinheiro é da sua conta. Quando eu te abençoar, eu, o Senhor teu Deus, te abençoar financeiramente falando, eu estou falando de dinheiro, gente. Estou falando de dízimo e oferta, tá? Então, Deus, ele começa a abençoar essa pessoa e aí sim, ela deve sim ajudar a obra de Deus. Porque a obra de Deus não vive sem dinheiro. Mas está sendo pregado que se não der, o programa de televisão vai sair do ar, o programa de rádio vai sair do ar, as igrejas vendem Bíblia. Eu acho isso um pecado abominável, você vender a palavra de Deus que foi te dada de graça. A palavra de Deus diz que Deus nos deu de graça nós devemos doar, de graça. Então, entendam, por favor, gente, eu já vou terminar para não ser cansativo. Já tem quase 1 hora de pregação aqui, de ensinamento, vamos dizer assim, entendeu? Então, abram os vossos olhos, abram as vossas mentes, estudem a palavra de Deus. E eu, como disse anteriormente, eu quero passar o número do meu telefone, que é 6452 9925. Vou repetir, 6452 9925. DDD 11, para que vocês possam ligar e tirar as suas dúvidas. Então, eu repito mais uma vez para terminar. Vocês, pastores e bispos, que não gostaram do que eu falei, que atrapalharam, né, a suposta obra de Deus que vocês dizem, eu não vou chamar vocês de senhores, porque para mim o único Senhor e Salvador da minha vida é Deus. Então eu me reporto a Deus como Senhor da minha vida. E eu me reporto a você como você. Não me reporto a você como Senhor, que é pregado nas igrejas, que entre os pastores, nas reuniões ocultas, é pregado que você tem que tratar de pastor para pastor como Senhor e Senhora. Não. É você e você. Eu não trato pastor nenhum como senhor, eu não trato pastora nenhum como senhora, nenhuma como senhora. Então, abram os vossos olhos. Essas palavras que eu deixei aqui, falando sobre dízimo, estão todas no Velho Testamento. Se vocês abrirem a palavra de Deus no Novo Testamento, que começa em Mateus e termina em Apocalipse, e acharem a palavra dízimo, 10% de tudo que entra na sua casa, de tudo que entra na sua renda, né? Você não é abençoado se você não der, né? Então eu passei o número do meu telefone para vocês, e se vocês tiverem dúvida, pode me ligar 1, 2, 3, 4, 5, 6, a hora que vocês desejarem no coração para tirarem as suas dúvidas. Eu vou com certeza, como pastor, como homem de Deus, te ensinar.
A palavra de Deus, não a minha palavra. A minha palavra não vale. Vale a palavra de Deus. Eu sirvo a Deus. E todo aquele, eu quero deixar bem claro aqui, que todo aquele que distorce a palavra de Deus se torna automaticamente inimigo de Deus. E todo aquele que é inimigo de Deus Altíssimo, se é inimigo de Deus, quem seria eu para falar que essa tal pessoa não seria meu inimigo, se eu sou servo de Deus vivo? Então, o meu número de telefone está à disposição, a pregação está à disposição. Questione o seu pastor, o seu bispo na sua igreja, mostre a ele que ele está pregando errado o dízimo, certo? Ele está pregando errado, enganando as pessoas. Enquanto eles saem de carro blindado, a senhorinha, o pai, a mãe de um bebezinho saem no sereno, na noite fria, escura, sereno, chuviscoso o tempo, né? Debaixo de um guarda-chuvinha com o bebê embaixo do carro, do guarda-chuva, aliás, perdão, debaixo do guarda-chuva, e o pastor sai de carro da igreja e tem a cara de pau de abrir o vidro e falar: a paz do Senhor, varão, dar uma buzinada com o carro importado dele e ir embora, enquanto você está ajudando essa obra. Então, abra os vossos olhos, contribua segundo o que o Espírito Santo colocar no seu coração, não com tristeza, nem por força e nem por violência, com alegria, mas relatando-se de oferta para ajudar a casa do Senhor. E procure saber também o que está sendo feito com o dinheiro que você está doando, de todo o seu coração, que você suou, trabalhou o mês inteiro. Para onde está sendo destinado esse dinheiro? Se esse dinheiro está sendo destinado para cestas básicas, se esse dinheiro está sendo destinado para distribuir Bíblias, que eu não vi em nenhuma igreja que eu passei, em toda a experiência que eu tenho de igreja, com 30 anos de idade que eu tenho, eu vou desde os 3 anos de idade à igreja, eu nunca vi um pastor doar uma Bíblia. Eu vejo vender Bíblia, eu vejo vender chapéu, eu vejo vender CD, eu vejo vender livro, tudo é vendido. Galãozinho de água, que eles pegam da torneira e fecha, que eu presenciei, entendeu? Eu presenciei, eles pegam água da torneira, não tem a capacidade de comprar uma água mineral, que dirá orar sobre essa água e levar ao monte. Outra coisa que eu não acredito é que uma água pode ser ponto de canal para Deus se comunicar com você e agir na sua vida. Isso está errado. Deus, quando Ele quer falar com você, Ele não vai usar ninguém para falar com você. Deus não precisa usar ninguém para falar com você. Ele vem direto até você e fala. Ele é direto. Ele é justo. Sim, sim, não, não, diz a palavra dele. Ou você serve, ou você não serve. Ou você é fiel, ou você é fiel. Existe, por acaso, meio grávida? A mulher que está meio grávida? Não, não existe. Ou ela está grávida, ou ela não está grávida. Entendeu? O meio termo não existe. Então, essa palavra eu deixo a você essa palavra. Já tem 1 hora que eu estou aqui falando. E quem quiser, sinta-se à vontade para me procurar no canal, no meu canal do YouTube, né? Sinta-se à vontade para me mandar mensagem, sinta-se à vontade para me ligar a hora que for e perguntar o que quer que seja, e vai ser esclarecido a você. Veja bem, aonde está indo o seu dinheiro, se é para o bem do pastor ou se é para o bem do próximo, certo? Então, eu vos deixo essa palavra e ressalto que eu não estou atacando ninguém e nem julgando. Eu estou falando de uma coisa que eu presenciei e que eu vivi, que é cobrado, né, da sede dessas grandes instituições, não podemos chamar de igrejas, instituições, empresas, né, que arrecadam dinheiro para o seu próprio benefício e não ajuda ninguém.
e nada está sendo feito pelo povo, e nós estamos no finais dos tempos, a última hora nós estamos, Jesus está às portas para voltar, e o povo está sendo enganado, e eu não posso deixar. E quem não gostou, me liga, a gente marca, vamos conversar, não vamos brigar, não vamos debater. Debate não é de Deus, debater Bíblia não é de Deus, mas conversar, né, expor a situação é de Deus. Então, sintam-se à vontade para me procurar no canal, para me mandar mensagem, e sinta-se à vontade também para me ligar a hora que vocês quiserem, tá? Eu deixo mais uma vez ressaltado aqui que eu não estou afrontando ninguém e simplesmente falando a verdade, que é a verdade de Jesus Cristo, de Deus, e é a verdade que vai te libertar da escravidão do dízimo, que isso é uma escravidão. O dízimo pregado hoje é uma escravidão, e pessoas estão acreditando que estão sendo amaldiçoadas porque não diziam, não tem condições de dar dinheiro na igreja. Estão sendo chamados de crentes vampiros, né? Sanguessuga. Onde já se viu uma pessoa ser chamada por um pastor que foi escolhido, supostamente escolhido, que eu acho que não foi escolhido, entendeu? Faz da igreja a sua empresa, entendeu? Chamar um servo do Senhor de sanguessuga, de vampiro, porque não dá dinheiro na igreja. Talvez a pessoa não tenha dinheiro para dar na igreja. Muitas das vezes não tem, entendeu? E a pessoa se sente envergonhada e acaba saindo da igreja e indo para o mundo. Porque no mundo o diabo oferece dinheiro, o diabo oferece caminhos largos para que você passe, caminhos floridos, oferece mulheres lindíssimas, belíssimas, homens belíssimos. Tudo isso o diabo tem a oferecer. E as pessoas estão sendo enganadas. E eu não posso deixar. Então eu vou encerrar por aqui. Eu espero que você pense, que você assista esse vídeo, pense direitinho, busca na palavra de Deus, acesse o Google, busca conhecer o pastor, a vida do pastor, para onde seu dinheiro está sendo destinado, para que você não possa ser enganado. Porque eu não posso aceitar que um servo do Senhor como você e uma serva do Senhor como você seja enganado por lobos em pele de cordeiro. E assim eu encerro essa palavra. Eu desejo de todo o meu coração que a sua casa seja abençoada, seja abundantemente abençoada, que as janelas do céu se abrem e bênçãos sem medidas, recalcadas, sacudidas e transbordantes sejam na sua casa. Eu libero a paz, eu libero a prisão, eu destruo agora a prisão através do nome de Jesus Cristo na sua casa, e que você seja abençoado em nome de Jesus, para a honra e glória, domínio e majestade do seu nome. Amém.